Bom, boa noite. Tão bom receber uma boa noite de volta, Rosângela. Obrigado pela oportunidade, pelo convite para estar aqui. Eu quero só saudar também o reitor, o Marcos Antônio, que conheci agora há pouco também, o Marcos Vinícius. Obrigado pelo convite, a Ana Halston. E eu imagino que muitos de vocês aqui têm o mesmo sentimento que eu tinha e continuo tendo, de indignação com muitas coisas que acontecem na política. A tal ponto que, quando eu estava na Holanda, vocês viram, eu concorri a vereador, fui eleito, fui 2 vezes candidato a deputado estadual, estudei no meio tempo. Depois da segunda candidatura a deputado estadual, eu achei que política não fosse para mim. Política é para quem gosta de dar tapinha nas costas, é para quem gosta de crescer na vida através de favores, é para quem gosta de falcatrua, não é para quem valoriza o esforço, não é para quem acha que, ao você conquistar alguma coisa, porque você realmente batalhou para isso, foi honesto para isso, para conquistar aquilo. E essa visão eu tive da política de forma tão clara, logo depois da eleição em 2010, quando, pela segunda tentativa, segunda vez, não tinha conseguido me eleger deputado estadual, e vi como era difícil conseguir, sem recorrer aos meios tradicionais de campanha eleitoral, se eleger deputado estadual. E li um livro chamado A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, em que ela justamente faz essa diferença entre iniciativa privada, onde há valorização do esforço e do mérito, e setor público, onde, infelizmente, muitas vezes impera o compadrio, o clientelismo, e por aí vai. E eu decidi viajar para o exterior, que era um sonho antigo. Eu sou holandês por parte de pai, meu pai nasceu na Holanda, decidi fazer um mestrado no exterior e durante aquele período eu achei que não voltaria no curto prazo para a política, certamente não para a política eleitoral. Decidi fazer um mestrado em ciência política, vocês viram, para aprender mais a respeito, para poder tratar do assunto, porque sempre me instigou o assunto, justamente porque eu queria ver mudança, queria entender primeiro as coisas, para daí depois poder fazer alguma coisa a respeito. E foi lá no exterior, na Holanda em especial, mas também estudei na Dinamarca, também estudei nos Estados Unidos, que eu comecei a ver que o setor público pode funcionar de uma forma eficiente, especialmente se ele for independente da política partidária, independente de esse sistema que a gente vê, infelizmente, imperar muitas vezes, em especial aqui no nosso país. Em uma das viagens que eu fiz ao Brasil em 2013, já como consultor, eu estava trabalhando como consultor na Holanda, tinha aberto minha própria empresa lá, amigos meus me convenceram, começaram a me convencer de que não, de que era momento, justamente agora, que as redes sociais estavam se popularizando tanto no Brasil, em que as pessoas estavam tão indignadas e continuam, como eu disse, indignadas com política e buscando informações, era justamente o momento de buscar fazer uma campanha de ideias, tentando atingir um público jovem, sedento por uma nova forma de fazer política. E esse convencimento foi se dando em 2013, eu retornei então ao Brasil, parei um segundo mestrado que eu estava fazendo na Holanda, e fui visitando primeiro pessoas formadoras de opinião, amigas minhas, que começaram a se interessar também pela ideia de uma campanha eleitoral. Montamos um conselho de campanha, ou de pré-campanha, organizamos um ciclo de palestras em universidades, chamado Imagina Depois da Copa. Era antes da Copa, nós estávamos acostumados aqui no Brasil, e isso me intrigava, sobretudo por estar 2 anos vivendo fora do país, que todo mundo no Brasil usava a frase imagina na Copa. Demonstrava muito e demonstra, né, o nosso imediatismo, nós queremos resolver o problema logo ali adiante, a gente, olha o trânsito que está aí, imagina na Copa. Olha os problemas dos hospitais, então imagina na Copa. O problema não é a Copa do Mundo, não era a Copa do Mundo antes da Copa do Mundo, o problema era depois da Copa. E aí fizemos um ciclo de palestras em universidades, 3 meses antes de iniciar o período eleitoral, em que eu falei junto com outros especialistas em política, economia, sobre alguns valores e princípios que, se utilizados na política, acabavam dando resultado e levando nações à prosperidade, como eu tinha visto na própria Holanda. Vou fazer uma pergunta bem simples, posso? Para a plateia? Vou fazer 4 perguntas, na verdade. E eu vou pedir que se levantem as mãos bem honestamente. Assim. Quero saber primeiro
Quem aqui acha que é muito importante a política para a sociedade como um todo? Quem acha isso? Quem acha que política é muito importante? Muitas mãos levantadas. Tá bem? Uma pergunta um pouquinho diferente. Você pode achar que é importante, mas pode não gostar de política. Quem aqui gosta de política? Não, mas está bem, acho que uns 10% de mãos levantadas. Acho que menos 5. Próxima pergunta. Quem se sente representado por algum político que conhece? Pode levantar mais alto para poder ver. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. 12 mãos. Agora vem a melhor de todas. Quem se sente representado pela classe política brasileira? Quem se sente representado ou representada pela classe política brasileira? Pela classe todo. Pelos políticos em geral, quem se sente representado? 0. Nós temos um problema de... Jovens sábios. Oi? Jovens sábios. Então, nós temos um problema de falta de representatividade. Poucos aqui se sentem representados realmente pelos políticos que nós temos. Assim, por algum político que seja, eu perguntei só um, né? Nós votamos nas eleições passadas em 7 candidatos, né? Senador, governador, deputado federal, estadual, presidente, governador. E nós temos um desinteresse grande por política. E isso acaba fazendo com que as campanhas acabem não representando aquilo que a sociedade busca dos seus representantes. Nós temos também um problema de que muitos esquecem. Eu quero perguntar mais, bem honestamente também, quem se lembra aqui em quem votou para deputado estadual? Na última eleição. Quem se lembra em quem votou para deputado federal? Tá. Para presidente não vou perguntar porque ninguém votou. Quem se lembra em quem votou para governador? Eu só lembrei isso. Quem se lembra em quem votou para senador? Para vereador? Vereador faz mais tempo, né? Faz 3 anos, menos mãos. E para prefeito? Quanto mais próximo o candidato do eleitor, maior é a possibilidade de a gente lembrar em quem votou. Você fala em reforma política e você tem um projeto de escola sem partido, né? Um projeto que você pegou e já protocolou, né? E já está atuando. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está numa universidade, sobre o Escola Sem Partido e também da reforma política, tendo em vista todo esse quadro que você está colocando do que deveria, do que é e do inchaço. Bom, vamos lá. Vamos pela Escola Sem Partido, então, primeiro. O nome já diz praticamente tudo. Acho que a escola ela não pode ter partido. Né? O Estado, diz a nossa Constituição, ele tem neutralidade política, né, como instituição. Acontece que, infelizmente, há um contingente certamente pequeno, que é a exceção, mas que existe, de professores que, dentro da sala de aula, tentam influenciar alunos em direção a uma única ideologia. Não sei, eu já vi algumas cabeças concordando. Alguém já ouviu falar nisso? De professores que... Quem levanta a mão aí, que já teve alguma experiência? Pode levantar. Já levantaram alguma mão. Professores que dizem que apenas a sua visão de mundo é correta, que desmerecem outras, que não apresentam a pluralidade existente no meio político, ou que defendem apenas o seu partido político como correto, ou que buscam, inclusive, fazer campanha partidária dentro da sala de aula. Esse é um problema recorrente que eu tenho visto acontecer nas escolas no Rio Grande do Sul, e que depois que protocolei o projeto na Assembleia Legislativa, vários relatos vieram de outros lugares do Brasil. Ele não é um projeto extremamente inovador, sob o ponto de vista de que está pedindo uma coisa nova dos professores. Pelo contrário, ele está apenas fazendo com que se respeite aquilo que é dever profissional do professor. Apresentar a pluralidade de ideias na sociedade, com isenção, e que passe a matéria. Evidente que o professor tem todo o direito a ter o seu partido político, evidente que o professor tem o direito a manifestar a sua opinião ideológica,
mas não dentro da sala de aula, especialmente não dentro da sala de aula para crianças de 6, 7, 8 anos de idade, que estão, inclusive, em fase de formação do próprio caráter. Esponjas, né? Absorvem tudo, Absorvem tudo. Então, esse é um problema que foi identificado e, principalmente, para que haja discussão. O mais importante nesse ponto é que haja discussão. Protocolei o projeto de lei, prevendo que nas salas de aula haverá, portanto, um pequeno cartaz orientando professores e alunos, dizendo quais são as prerrogativas do exercício profissional de um professor, para que tanto os alunos saibam, como também os pais, eventualmente, possam cobrar os seus professores, os professores dos seus filhos sobre atitudes dentro de sala de aula. E com relação à reforma política? Reforma política. Eu, infelizmente, acho a reforma política proposta no Brasil, ela muito, quando se fala em reforma política, se fala meramente em reforma eleitoral ou em reforma partidária. Tem pouco de uma verdadeira reforma política. Em primeiro lugar, a primeira coisa que deveria ser atacada uma reforma política é a questão do federalismo brasileiro, que é às avessas. Nós vivemos num país em que há concentração de tributos em Brasília, na ordem de mais de 60%, enquanto municípios vivem com pires na mão, em torno de 14% de tudo que nós pagamos em impostos fica no município. Em segundo lugar, eu abordaria a questão da divisão arcaica de poderes em que nós vivemos. Nós estamos agora numa situação bem rara no Brasil, que é de uma presidente da República extremamente impopular, com 7,7% de aprovação, menos de 10% em todos os casos. A menor da história, né? Oi? A menor da história. A menor da história. E que tampouco tem apoio dentro do Congresso, dentro do Parlamento. E há pessoas que pedem impeachment da presidente Dilma. Nós temos pesquisas que dizem que mais de 70% da população querem o impeachment da presidente. E há quem diga que impeachment é golpe. Que impeachment é derrubar uma presidente, um presidente da República, antes de concluir o mandato conquistado nas urnas. Por que há essa discussão tão forte no Brasil? Se impeachment é golpe. Se nós já tiramos um presidente pelo impeachment, que foi Fernando Collor de Mello. Porque nós deixamos as nossas instituições operar dessa forma. O problema do governo, o problema da baixa popularidade da Dilma é um problema político, não é um problema jurídico. É um problema de legitimidade popular e legitimidade dentro do parlamento. Muita gente aqui vai dizer, realmente, eu sou a favor do impeachment da Dilma, disse lá na pesquisa que eu sou a favor, mas eu não vejo nada que incrimine ela diretamente. Pelo menos, por enquanto, não surgiu nada que comprovasse que Dilma mandou ou deixou roubar, apesar dela ter sido presidente do Conselho de Administração da Petrobras, etc., etc. E eu tenho minhas dúvidas, realmente, apesar de querer o impeachment, se esse pedido ele é correto. Por que isso? Porque nós deixamos um assunto político se contaminar pela instituição presidente da República, que sim precisa ser preservada. A terceira, aí sim, uma reforma do sistema eleitoral, e eu já falei um pouco da adoção do voto distrital, aproximando o cidadão do eleito. Também teríamos que mudar muito da representação na Câmara, porque o voto de vocês, daqueles que são paulistas, vale muito menos do que o voto de um gaúcho, ou menos ainda que o voto de Roraima. Não sei se vocês já sabiam disso. Não sabiam que o voto de vocês vale menos para a Câmara dos Deputados do que alguém do Rio Grande do Sul? Coeficiente eleitoral, né? Sabe por quê? Porque a Constituição diz que cada estado do Brasil tem que ter no mínimo 8 deputados e no máximo 70. Dentro de uma representação popular, se nós estamos falando de uma Câmara dos Deputados que representa a nação como um todo, deveria ser exatamente proporcional ao número de cidadãos que há no país. Porque a representação dos estados é feita no Senado. Para que serve o Senado? O Senado serve para representar o Estado. Cada Estado tem 3 senadores, igual o número de senadores por Estado. E na Câmara dos Deputados deveria ser um número proporcional. Só que como há um máximo de 70 deputados, São Paulo, que poderia, pela sua população, ter mais de 110, está em desvantagem com Roraima ou com Acre, que deveria ter 1 ou 2. Vocês entenderam o raciocínio? Então, essa representação também faz com que haja muito mais poder nos estados do norte e do nordeste do Brasil na hora de uma votação do que aqueles que estão no sul. Quarta mudança que eu faria, são só 5, porque a gente está nesse tópico, mas a reforma política realmente ela me apaixona, eu gosto da reforma política. Quarto, sistema partidário. Quem aqui é filiado em partido político?
Uma pessoa? 2 pessoas? 3 pessoas? 4 pessoas? Ainda mais. Quem ainda mais? Mais alguém? Não, eu entendo, porque ser filiado hoje é quase ter uma mancha na biografia. Não, é verdade. As pessoas têm nojo de partidos políticos. De todas as instituições brasileiras, se nós formos ver a credibilidade de cada uma, começa lá em cima, família é uma instituição, começa com a família, 90% dos brasileiros dizem que confiam nos seus familiares. Depois, corpo de bombeiros, igreja, exército. Aliás, acho que o exército vem antes da igreja, não tenho certeza. Exército, acho que vem antes da igreja. Alguém diz que tem? Deve ter militar aí. Bom. Vai descendo a lista. Antepenúltimo, sindicatos. Penúltimo, parlamentos. Último lugar, partidos políticos. As pessoas não confiam em partidos políticos. Por quê? Porque os partidos políticos são absolutamente desconectados da sociedade. Nós não nos sentimos representados por partidos políticos e os partidos políticos tampouco representam ideologias. Partidos políticos no Brasil, em geral, salvo algumas exceções, mas ainda assim, são representantes de interesses de políticos que estão na sua direção nacional e depois estadual, e aí vai, manda mais quem está mais em cima, né? E faz com que o cidadão se desinteresse totalmente por se filiar, por exemplo, a um partido político. Nós temos um sistema partidário falido no Brasil e que vive de verbas públicas. Não vive do dinheiro, do nosso dinheiro como voluntários doadores. Vive do fundo partidário. E por que isso? Por que nós temos 32, 33 partidos? E por que é tão difícil fazer um novo partido? Ah, porque quem está lá em cima não quer dividir o bolo. E vem mais ou menos essa mentalidade já estatista por trás de que, se tem um partido, tem que ter acesso a fundo partidário automaticamente. Por quê? Quem disse que eu quero dinheiro público para defender minha ideologia? Aliás, eu acho isso errado. Eu acho errado, como pagador de impostos, que eu esteja financiando partidos políticos com os quais eu não concordo. Todos, né? Inclusive ideologicamente, todos, qualquer um. Mas tem alguns partidos que defendem ideologias, inclusive, que são antidemocráticas e que destroem a democracia por dentro e estão sendo financiados com o meu dinheiro. Eu não concordo com isso, com o nosso dinheiro, como pagadores de impostos. Então, tem que haver uma profunda reforma partidária que permita que o cidadão possa empreender politicamente e, numa próxima vez, não tenha só 4 mãos levantadas aqui. Eu digo, não, eu tenho um partido local, defende a causa lá do meu bairro, e qual é o problema? E a quinta mudança seria desconcentrar o poder do TSE sobre todo o processo eleitoral. Que é um poder concentrado demais nas mãos de poucas pessoas, ainda mais com urnas eletrônicas que, sinceramente, não são usadas em nenhum país sério. Nenhum país sério utiliza urnas eletrônicas, e a gente confia nessas coisas, porque disseram para nós que a gente tem que confiar. Não estou dizendo para desconfiar, tá? Eu fui eleito pela urna eletrônica. Mas é muito poder e é muita tentação. Só o fato da gente ter dúvidas e de ver que o processo ele é sujeito a uma série de fraudes, e está nas mãos só de um único órgão, nós já deveríamos pensar em mudar um pouco essas coisas. Então, essas seriam as minhas 5 dicas para uma reforma política de verdade. Reforma do sistema federativo, com mais força para os municípios. Divisão de poderes que não deixe concentrar tudo na mão da Presidente da República. Reforma do sistema eleitoral para que o eleitor esteja mais próximo do seu candidato pelo voto distrital. Reforma do sistema partidário para que a gente volte a confiar, pelo menos um pouquinho, nos partidos políticos. E, finalmente, uma desconcentração do poder nas mãos de um único órgão em Brasília. E aí, falando sobre as manifestações, né? A gente tem notado bastante, quem vai nas manifestações, vou ver pela televisão, ou ver as pesquisas, que a idade média de quem está na rua, seja pedindo mudança, seja pedindo fim da corrupção, ou a saída da presidente, eles são pessoas mais maduras, 35 anos, 40, 50, 60 anos. Você vê poucos jovens nas ruas. Você falou hoje para mim que lá no Rio Grande do Sul tem ainda mais jovens, mas aqui em São Paulo, por exemplo, que é um grande carro-chefe, né, de mobilização de rua, a gente vê muito pouco jovem. Por que você acha isso? O que você atribui isso? E como que você vê que a gente pode mudar esse cenário para que o jovem se interesse mais, participe mais, coloque mais o seu coração
nessas questões políticas? Eu acho que, na juventude, também por causa da desesperança toda, da descrença com a política, há muita omissão. Omissão. Tem muita gente aqui que gostaria de participar da política. Vocês viram? Quantos levantaram a mão dizendo que gostam de política? Mas quantos dos que levantaram a mão dizendo que gostam de política realmente estão fazendo alguma coisa na política? Uma das primeiras palestras que eu dei no Imagina depois da Copa, ainda não era período eleitoral, me perguntaram: Marcel, você não acha que nós estamos mal de candidato a presidente da República? Eu respondi: bom, não começou a campanha ainda, então não vou responder a essa tua pergunta. Mas eu vou te dizer que nós estamos mal de candidato a vereador. Nós estamos mal de candidato a presidente de associação de bairro, presidente de diretório acadêmico, presidente de DCE. Nós nos omitimos voluntariamente. Se nós chegamos à situação que nós chegamos hoje, é por ação de alguns e pela omissão de muitos. Para mudar isso, nós precisamos tomar a responsabilidade para nós. Isso eu tenho visto acontecer realmente pouco mais no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas, o próprio Movimento Brasil Livre, nós temos uma banda louca liberal, enfim, tem uma série de movimentos surgindo, mas não pensem que isso não custa esforços. Tem reunião toda semana, tem discussão sobre quais estratégias adotar, tem grupo de WhatsApp bombando, tem grupo no Facebook para coordenar as coisas, tem que dedicar tempo a isso. Porque, no fim das contas, se a gente acha que está gastando tempo com isso e prefere terceirizar o problema e deixa que os outros resolvam, nós vamos pagar uma conta ainda mais cara, porque ela vai crescendo, esse passivo vai crescendo. E tem uma hora que explode. E é por isso que tanta gente também começou a ir para a rua agora. Fui dar uma palestra para mais de 100 jovens também, um auditório menor do que o de vocês, mas tinha em torno de 100 e poucos jovens, e aí lá pelas tantas eu perguntei sobre soluções para resolver a política, e um levantou a mão e disse assim: botar uma bomba em Brasília. Disse: botar uma bomba em Brasília? É deputado, porque não me chama de deputado, por favor. Me poupa dessa. Bom, vamos continuando falando sobre soluções, e eu perguntei quantas pessoas estavam filiadas a partidos políticos. Nem fez aqui há pouco. Naquele auditório, a proporcional, né? Uma pessoa levantou a mão. E não era estudante, era um professor. Disse: olha só que bonito. Nós já colocamos uma bomba em Brasília, já matamos todo mundo que está lá. Tem eleições ano que vem. Quem é que vai poder concorrer? Só os que já estão filiados a partidos políticos. E se as opções que nós temos são as que estão aí, vamos tentar mudar elas por dentro, por mais difícil, por mais que nós tenhamos que tapar nosso nariz. Só para fazer refletir um pouco. Eu vou fazer a última pergunta aqui, e aí vou passar, o pessoal já vai se preparando aí para as questões, para as dúvidas. A gente falou da intervenção do Estado, né? Para mim, essa lei de não poder colocar o sal na mesa, ela me choca de uma tal forma, porque é a intervenção máxima do Estado. Uma coisa é você falar: olha, vamos fazer uma campanha, explicar que o sal faz mal à saúde, etc. Outra coisa é você chegar e falar assim: todos os restaurantes estão proibidos de pôr o sal em cima da mesa. Isso foi em Santa Catarina, Espírito Santo. Espírito Santo não é proibido, então você paga a multa. Eu falo que eles fazem dificuldades para vender facilidades. Daqui a pouco vai ter o cara lá com terno, né? Abre, olha, o cambista do sal, né? Que vai vender alguma coisa para... Estão fazendo isso já, sabia que estão pendurando um fiozinho no teto? É sério, porque a lei diz claramente não pode ser sobre a mesa. Então, estão pendurando o sal para um fiozinho no teto. É verdade, gente. É verdade. Tem isso, e tem outros que são os garçons com fiozinhos pendurados assim, e o saleiro... É verdade, pode procurar na internet. Então, você vê essa intervenção do Estado gigante, né? E como é que a gente faz para mudar esse sistema? Eu fico pensando, eu falo sempre uma frase assim... não mudar o sistema, agora eu vou mudar de assunto, não o sistema da intervenção, porque seria um Estado, de fato, mais liberal. Liberalismo quer dizer liberdade. Às vezes as pessoas confundem e falam assim: liberalismo é menos o Estado menos inchado. Não é menos ministérios, é mais liberdade, que o Estado não se intrometa tanto na nossa vida. Mas a minha pergunta é outra, é assim: hoje a gente sabe que o sistema
é putrefato, o sistema é podre, o sistema ele traz você, ele corrompe, mesmo aquele jovem, aquele partido novo, aquele que tem boa vontade, muitas vezes ele só tem duas opções, dois caminhos: ou ele entra no sistema, porque ele foi corrompido, sucumbiu ao sistema, ou ele sai fora, ele não consegue fazer política. Como não escolher nenhum desses dois caminhos e ter o terceiro caminho? Eu termino com essa pergunta para você, antes de passar para o pessoal. Só falar sobre o liberalismo, se me permite, sobre a questão da burocracia estatal, ou da interferência do Estado na vida das pessoas. Tem uma frase muito boa do Disraeli, que foi um estadista britânico, século XIX, ele dizia assim: a lei, para o cidadão honesto, é desnecessária, porque ele vai cumprir. E para o cidadão corrupto, é inútil, porque ele vai dar um jeito de dar um drible na lei. É claro que, vamos deixar de lado, óbvio que a gente é a favor do Estado de Direito, tem que haver leis para regular a sociedade. Mas, parafraseando um pouco esse pensamento do Disraeli, nós podemos adaptar ele para a burocracia brasileira. A burocracia brasileira, para o cidadão honesto, é um estorvo. E para o corrupto é uma fonte de renda. É uma forma só, como foi dito, de criar dificuldades para vender facilidade. Eu, na Holanda, eu abri uma empresa no Brasil, eu levei quase 3 meses. O tanto de vezes que eu tive que provar que eu sou eu mesmo assinando, né, assinatura autenticada, comprovante de residência, etc. Custo que foi abrir uma empresa. Quem aqui tem empresa? Certificado digital. Certificado digital. Sabem do que eu estou falando, né? Espero que nunca tenham que fechar a empresa. Porque é pior ainda. Pior ainda. Pode levar até 10 anos no Brasil. Isso nos põe no ranking do empreendedorismo lá embaixo. Mais de 3 meses para eu abrir uma empresa simples de consultoria. Na Holanda, eu fui para abrir uma empresa similar quando eu morava lá, porque alguns empresários com quem eu acabei me relacionando profissionalmente disseram: é interessante abrir uma empresa, tal, para a gente formalizar. Vamos lá. Gostamos do teu serviço de tradução. Como é que faz? Eu fiquei todo apavorado, porque no Brasil, eu estava quase já me mudando da Holanda, há 2 semanas eu ia me mudar para a Dinamarca. Não, eu fui me informar na internet como se fazia e fui na junta comercial. O equivalente à nossa junta comercial. Eu fui na junta comercial, tomei 25 minutos de cafezinho. Depois de tomar meu cafezinho, eu fui chamado para uma sala. A moça na sala me pediu o meu documento de identidade, só. O resto dos dados são todos no sistema. Me perguntou se eu tinha plano de negócio. Eu disse que não, porque eu estava com pressa de abrir o meu negócio na Holanda, eu já tinha um plano de negócio no Brasil. Eu disse: não tem problema, me responde essas 5 perguntas. Passou uma folha com 5 perguntas. Quantas funcionários você vai ter? Nenhum. Qual o faturamento esperado? Quantos clientes? Uns 5, 6 perguntas, tem qualquer plano de negócio. Escrevi à mão, ela passou, digitou, imprimiu, junto com um boleto de 27 € e o número da minha inscrição estadual. Em mais 25 minutos, meia hora. Saí de lá, paguei o boleto na recepção, em 4 dias o equivalente ao meu CNPJ estava em casa. Por que motivo nós atrapalhamos tanto a vida do cidadão aqui nesse país que quer empreender, que quer criar riqueza? Por que a gente desconfia tanto de quem quer ter um empreendimento? Por que tanta burocracia? E aqui eu concluo com um exemplo bem interessante sobre o qual a gente nem reflete muito. Eu sou da política. E faço questão de falar nisso, porque eu sempre fico estarrecido quando eu vejo esse exemplo. O título de eleitor não serve nem para ir votar. Vocês já pensaram nisso? Tem que levar um documento de foto, então para que um título de eleitor? Só se é para no dia de uma entrevista de emprego ou de um concurso público que a gente vai prestar, a gente tem que procurar em alguma gaveta e não achar. Sobre participação na política, e aí já fiz meu desabafo sobre a burocracia brasileira, mas ele é verdadeiro. É difícil, mas tem que ter visão de longo prazo e tem que respeitar certos princípios. Tem que saber que quando você entra na política, a tua atuação ela vai ser bastante independente se você quiser respeitar certos princípios. Isso não significa desafiar quem está lá dentro também, pelo menos não o tempo todo.
Porque política é assim, a gente constrói uma maioria dentro de um parlamento. Vocês não pensem que os deputados, os vereadores que estão aí nos parlamentos são aliens, são extraterrestres. Não, vocês votaram neles. Talvez alguns votaram em branco, nulo, não votaram, mas, em geral, nós votamos nos representantes que estão lá. Então, quando a gente entra e decide fazer a diferença nós mesmos, primeiro nós temos que ter consciência do que nós estamos defendendo. Eu defendo um rol de princípios, defendo o Estado de Direito, defendo as liberdades individuais, transparência, eficiência, defendo um Estado em que a pessoa possa ter mais liberdade, em que haja menos interferência. Porque assim eu acho que nós vamos prosperar. Não adianta a gente falar em distribuição de renda, é muito bonito, mas também muito demagógico, se a gente destrói quem está produzindo riqueza. Como é que você vai distribuir uma coisa que você não deixa ser sequer produzido? Por que o liberalismo é tão importante na minha formação? Por que eu defendo a liberdade? Primeiro, porque ele permite que as pessoas sejam, a um só tempo, pessoas livres para fazer aquilo que querem, mas também diz, você tem que ser responsável com aquilo que você faz. Nós vivemos num país de direitos. Quantos já ouviram? Eu vou buscar meus direitos. Mas e os deveres? E as responsabilidades? Se fala em liberdade individual, mas tem responsabilidade individual também correlata. Eu posso beber uma cerveja, mas não posso pegar o carro e sair dirigindo alcoolizado. Certo? Lembram na Copa do Mundo? Os japoneses recolhendo os copinhos plásticos que deixaram? Vocês lembram disso? Quantos vão para o estádio de futebol, comem o cachorro-quente, tomam um refrigerante, deixam ali porque isso aqui não é comigo, não vou me dignar a levar até o lixo o produto do meu próprio consumo, a minha sujeira. Então, liberdade com responsabilidade individual. A valorização do mérito. Se você conseguiu alguma coisa, porque se você se esforçou para isso e mereceu ter aquilo. O direito de propriedade. Você tem direito a essa propriedade que você conquistou. O direito de propriedade não é só propriedade imobiliária. Muita gente ataca o direito de propriedade, dizendo os grandes... Não, direito de propriedade sobre o tênis que eu estou usando, sobre minha roupa, que não seja roubado na rua, que não seja me subtraído, que os políticos não tentem também tirar aquilo que eu conquistei. E, por fim, defendo muito uma visão liberal de mundo, porque eu acredito que eu sei fazer caridade muito melhor com o meu dinheiro, elegendo as prioridades para a caridade que eu quero fazer do que o Estado. Porque o Estado, normalmente, quando decide fazer caridade com o dinheiro dos impostos, faz muito mais mal feito, ineficientemente, para não dizer com corrupção. Então, eu prefiro que eu, talvez em associação com amigos, possa destinar os fins a que será destinado o meu dinheiro, seja para um projeto político, para um projeto social, do que terceirizar a caridade para o Estado. Senão a gente vê o que acontece com o Bolsa Família. Muitos municípios que eu conheço fizeram recadastramento do Bolsa Família. E quando foram ver quem estava recebendo, conseguiram reduzir para 1/3, ou menos ainda, dos recipientes, porque era entregue para as pessoas que chegavam lá, diziam que tinham uma determinada condição social. Não era bem fiscalizado. E justamente porque muitas vezes o secretário da assistente social, aquela pessoa, ou a pessoa que é responsável pelo cadastro, tem interesse político no voto daquelas pessoas que são recipientes desse Bolsa Família ou de outros projetos assistencialistas, justamente porque ela tem esse interesse político, ela acaba não fiscalizando bem por gosto. Quando nós terceirizamos a caridade para o Estado, quase sempre, eu diria sempre, nós saímos perdendo. Porque, no mínimo, vai ter que ter um burocrata entre nós e aquela pessoa que vai receber o dinheiro da caridade. E esse burocrata custa dinheiro, para não dizer outras coisas. Obrigada. Você respondeu a minha pergunta, outra? A outra pergunta é sobre participação na política. Fiel a valores. Quando eu me decepcionei com a política, e me decepcionei quando eu disse no início da primeira pergunta, eu achei que não voltaria mais de fato. Mas quando amigos começaram a me consultar sobre a possibilidade, eu disse, olha, eu volto para dizer aquilo que eu penso, mas eu preciso de, no mínimo, 3 condições para isso. A primeira é poder dizer efetivamente o que eu penso. Para isso, eu vou colocar tudo no papel junto com vocês, defender durante a campanha e seguir isso depois, quando eu for eleito.
Segundo, eu preciso ter condições mínimas de ter uma campanha decente, porque não adianta eu concorrer sem o mínimo de recursos financeiros. O mínimo, arrecadado com amigos, enfim, para poder fazer uma campanha com alguma chance de vitória, senão é tempo perdido. E terceiro lugar, que vocês que estão comigo hoje, que vocês estejam comigo depois quando eu for deputado. Porque a maioria esquecem quem votou. E por isso eu quero acompanhamento de vocês com aconselhamento e também para me colocar sempre de volta no eixo quando eu estiver caindo. Eu sou imperfeito, como todos nós somos, tenho defeitos, tenho virtudes, e consciente dos meus defeitos, das minhas virtudes, eu preciso do amparo de vocês para que eu possa seguir na política dentro dessa linha que estou propondo seguir agora como candidato. Boa noite, Marcel, tudo bom? Boa noite. Fala o seu nome, por favor. Meu nome é Patrícia Bueno, eu faço doutorado em ciência política. Você colocou o problema da representatividade, né? E você deu duas soluções que eventualmente melhorariam isso. Mas o problema da representatividade tem em países parlamentaristas, tem em países presidencialistas, é uma tendência mundial. E as suas duas soluções aumentam o poder dos partidos políticos. O parlamentarismo e o voto distrital. Mas sua campanha foi muito baseada em ideias. E você também colocou que a internet vem dando um novo fôlego para quem tem baseado em ideias. O voto distrital mata a representatividade das minorias, justamente daquelas que são mais ideológicos, mais que não dependem de currais eleitorais. Como que você vê essas duas coisas conjugadas que você mesmo colocou? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Para você ver, eu não estou advogando em causa própria aqui. Pelo contrário, o voto distrital, para mim, uma campanha de ideias, seria extremamente nefasto. Talvez não tanto por eu ter sido vereador no meu município, e ali, obviamente, que eu focaria na minha região, no meu município, se eu tivesse essa ambição de ser deputado regional ou deputado distrital. Mas eu estou na política porque eu defendo ideias e o sistema hoje me permite defender esta ideia de que o voto distrital é melhor, ainda que eu não seja candidato depois nesse sistema distrital. E eu considero o voto distrital melhor nesse ponto, aliado, obviamente, com uma redução no tamanho do Estado. Porque a representação das minorias, ela fica cada vez, pelo menos no aspecto político, menos, não vou dizer menos necessária, porque a representação das minorias sempre é importante, mas ela fica menos necessária no aspecto de, quando você tem um Estado que foca em segurança, saúde, educação, e que é um Estado minimamente eficiente, mas seja um Estado pequeno, enxuto, essas minorias também vão estar representadas dentro daquilo que o Estado deveria fazer, porque é prover o quê? Segurança pública, saúde, educação. Eu preferiria, nesse caso, se fosse para advogar um pouco em causa própria, um pouco também em defesa das minorias que devem ter representações, um voto distrital misto. E eu defendi isso, inclusive, em discurso na Assembleia, porque o voto distrital misto ele faz com que haja uma transição entre o voto do sistema proporcional atual para o voto distrital puro, que eu acredito seja o melhor para a representação política das bases e para a aproximação do eleitor. Mas eu tenho sinceras dúvidas sobre a adoção do voto distrital puro vis-à-vis a adoção do voto distrital misto. Tá? Não sei se daqui a pouco não seria melhor realmente manter, como é o caso alemão, o voto distrital misto, justamente para permitir que partidos políticos tenham alguma interferência maior no processo do que ocorre no voto distrital puro. Obrigada. Essa é a minha resposta. Vamos lá, Henrique. Oi, a minha pergunta é o seguinte. Vamos para a pergunta. Já falo também. A elite brasileira estuda em universidade de graça. Né? São as que têm condições, numa escola básica, uma formação melhor, e acabam entrando nas federais e estaduais de graça. Eu não acho justo. Né? A elite não paga a faculdade e aqui o pessoal de classe média se sacrifica para pagar. Tem até 30, 40 anos atrás, o Mário Henrique Simonsen comentou que uma maneira de cobrar a faculdade seria cobrar estacionamento. Né? Então, o que você acha? Você acha isso injusto? Como é que podemos mudar isso? Eu sou oriundo de escola pública no ensino fundamental. Ensino médio eu fiz o primeiro ano e depois fui para a escola particular, porque meus pais queriam, e eu também queria, que eu passasse
numa federal. Acabei passando no federal, não fiz cursinho, mas, enfim, consegui passar para Relações Internacionais, depois de ter tentado Direito. Mas eu concordo com a tua colocação de que é um sistema injusto. Porque nós optamos por isso. O Brasil optou por, na educação, passar mais recursos para as universidades federais, em geral, do que para o ensino básico. E isso precisa ser invertido. Tem que ter mais recursos para o ensino público básico de qualidade, para que as pessoas que conseguem passar durante sua vida escolar de ensino público, fundamental e médio, possam depois também ter uma boa formação superior. Permitam que entrem no mercado de trabalho. E entra uma discussão muito mais ampla também sobre o próprio sistema de ensino. Na Holanda, por exemplo, já que se falou do caso holandês, nós temos uma diferenciação entre o ensino, a que está acontecendo agora no Brasil gradativamente, no ensino superior, entre ensino técnico superior e ensino acadêmico superior. No Brasil, parece que se o diploma for técnico, não tem o mesmo valor, ou tem muito menos valor do que um diploma acadêmico. Quando na Holanda, por exemplo, a diferença é muito pequena. Em geral, a diferença salarial é muito pequena. Você tem uma classe média muito ampla na Holanda, poucos na classe alta e muito poucos também numa classe pobre, não. E essa diferença faz todo o sentido, porque, na verdade, tem pessoas que têm aptidões para ofícios, têm aptidões para técnica e tem pessoas que têm aptidão para ciência. Na Holanda, por exemplo, para voltar a um exemplo bem básico, tem faculdade de jornalismo acadêmica e faculdade de jornalismo técnica. A técnica é para quem quer, evidente, que quer trabalhar realmente como repórter, quer trabalhar dentro de um jornal, quer trabalhar num rádio. O jornalista, na verdade, não precisa de diploma na Holanda, né? Agora, no Brasil, também não precisa. Pode ser um economista para trabalhar no jornal também, etc. Mas, tirar essa curiosidade também de lado, tu tens o jornalismo técnico e tem o acadêmico, que é aquele que quer estudar o jornalismo, quer entender como funcionam os jornais, como funcionam rádios, como funciona a TV, quer ensinar depois, quer ir para um mestrado, quer ir para um doutorado. Então, nós temos vários problemas no ensino superior brasileiro que vão muito além disso. Mas, retornando à tua pergunta original, o Brasil ganharia muito se nós investíssemos mais na educação básica do que fizesse o que se faz hoje, que é instituir cotas para o ensino superior público, prejudicando, e muitas vezes, porque há sempre injustiça na definição de como funcionam as cotas, ainda mais nas cotas raciais, que eu considero imorais cotas raciais. Eu não acho certo a pessoa, por causa da cor da pele, ter uma diferenciação depois na sua ordenação para um curso. Eu acho isso um sistema, uma forma de racismo institucionalizado que o governo usa para tapar o sol com a peneira. Em vez de resolver o problema, que é melhorar o ensino básico, institui cotas que muitas vezes, se não sempre, são injustas com todos os que estão concorrendo aquelas poucas vagas que tem nas universidades federais. E melhorar o ensino básico também dando salários mais dignos aos professores, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria... Mas tem uma pergunta aí no fundo, vamos lá. Meu nome é Júlio Lins, eu falei contigo Júlio, no WhatsApp falamos há pouco, que viria para cá. É lá de Manaus esse cara. Lá de Manaus. Tá, e a minha pergunta: com as manifestações, diversos grupos liberais vêm surgindo e ganhando força. Nós temos o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, de que eu faço parte, o próprio Estudantes pela Liberdade, e teremos agora, no dia 25, amanhã, o julgamento do registro do Partido Novo. Então, os liberais cada vez mais vêm fazendo parte dos movimentos políticos, vêm fazendo parte da política partidária, inclusive. E a minha pergunta é a seguinte: como você enxerga os próximos passos dos liberais? Como você enxerga os caminhos que os liberais vão traçar com a política e o que isso pode mudar no nosso país? Obrigado. Obrigado. Primeiro que a palavra liberal já não assusta mais, que é um grande sinal de evolução democrática de um país, porque os países, aliás, o Brasil teve muito tempo liberais e conservadores, depois foram surgindo outras ideologias, outros partidos, e, sobretudo, nas últimas décadas,
O termo liberal, associado, aliás, ao prefixo neoliberal, que é só um termo pejorativo, porque não significa de fato nada, era só para xingar outra pessoa, se usa neoliberal. Você é um neoliberal. É um xingamento, de direita, na verdade. É de direita, extrema conservador, direita. enfim. O que são esses conceitos? Liberal, eu já tentei explicar um pouco. Quem defende a liberdade, com responsabilidade, valoriza o mérito, etc. O que é um conservador? Conservador, normalmente, é a pessoa que respeita a conservação, não de privilégios, como muitas vezes pessoas que xingam. O conservador está querendo conservar privilégios. Não tem nada a ver com conservadorismo. O conservador quer conservar as instituições que permitiram que a sociedade evoluísse até agora sem grandes rupturas, né? Só isso já demonstra que nós estamos evoluindo politicamente, democraticamente muito no Brasil. Eu acho o Partido Novo, uma ótima alternativa também. Me alio a muitas das ideias, se não praticamente todas, do Partido Novo. Para quem não conhece, acho interessante pesquisar um pouco, é um outro partido. Mas que também tem esse mesmo vício de origem impossível de se descolar, que é o de ser um partido autorizado pelo Estado. O que eu vejo para os movimentos liberais e que eu gostaria de ver acontecendo no Brasil, e talvez de alguma forma quero ajudar a liderar esse processo, é criar uma espécie de uma entidade guarda-chuva, um partido guarda-chuva, não estatal, em que filiados a diversos outros partidos possam participar desde que subscrevam uma carta de princípios e sejam depois cobrados por terem se filiado a este partido guarda-chuva, me entende? Porque o próprio Partido Novo diz, nós temos interesse primeiro em cidades grandes, não vamos para cidades pequenas. É um partido de longo prazo. E não tem como, no curto prazo, fazer crescer qualquer e prosperar qualquer alternativa liberal dentro da política brasileira, pelo menos não revolucionariamente. Tem que pensar em longo prazo. E, para isso, eu acho que muitos desses movimentos precisam se unir, achar pessoas que transitem entre os diversos movimentos para que essa entidade guarda-chuva possa significar uma mudança no longo prazo para o Brasil. Eu não sou revolucionário, não sou black bloc, graças a Deus, não invado terra, não queimo bandeira, não acho que é por aí. Acho pelo contrário, é na defesa de valores que são permanentes na sociedade e que foram testados em nações que hoje são prósperas e que nós deveríamos invejar de uma forma bastante boa, que nós vamos chegar também à nossa própria prosperidade. Me sinalizaram aqui que eu esqueci de comentar uma coisa. A gente fala muito da corrupção, a gente falou aqui bastante do Estado, da corrupção, e eu não sei se todos vocês sabem, mas existe um projeto de lei que chama as 10 medidas contra a corrupção, que é um projeto de lei que precisa, para ir para o Congresso, ele precisa de 1.500.000 assinaturas nossas. É um projeto de lei de iniciativa popular elaborado pelo Ministério Público e que, como ficha limpa, ele precisa da mesma exigência, ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas para que, ao chegar no Congresso, os parlamentares não o engavetem, ponham para votação, e é um passo para a gente conseguir a mudança. Eu queria... o Marcel está aqui. Queria só dizer o site, para quem tem aí, www.10medidas.mp.mp.br. Pode fazer? Sim. Boa noite, Marcel. Meu nome é Thales, eu estudo processos gerenciais aqui na Unítono. A minha pergunta é um pouco relacionada à produção industrial brasileira e à geração de bem-estar hoje no Brasil. Em primeiro lugar, obrigado por estar nos representando nessa classe política. Qual é a sua opinião? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião com relação ao que pode ser feito para retomar o estímulo à produção industrial, à criação de novas indústrias, mas não só pela geração de empregos, mas também pela criação de tecnologias que possam trazer produtos, inovação, redução de custos. Porque o custo de produção aqui no Brasil é tão alto que é tão difícil ter produtividade aqui. Existem estudos que dizem que para ter a mesma produção que um americano tenha, você precisa de 3 brasileiros para poder produzir o que um americano produz, tamanho que diz que a nossa improdutividade. E também pela geração de bem-estar, que aqui a gente vê, eu já tive a oportunidade de ver em outro país, não vivi em outro país, que o bem-estar eu senti que o bem-estar é um pouco maior
nas pessoas que trabalham em empregos relativamente simples, que aqui a gente não tem essa mesma coisa. Eu gostaria de saber qual a sua opinião com relação a isso, a criação para aumentar o parque industrial brasileiro. Bom, a tua pergunta é bastante ampla, mas eu vou respondê-la de uma forma bastante simplificada e dando só uma das minhas receitas para isso. Nós temos que nos integrar ao resto do mundo. O Brasil é muito protecionista. Para importar um alfinete, tem uma sobretaxa de imposto absurda. E isso vale para tudo, inclusive para a tecnologia, que é, em grande parte, produzida fora daqui. Nós temos leis que são restritivas. Quando eu trabalhei como consultor para empresas holandesas, tem algumas leis que inviabilizam o negócio de empresas que são de ponta. Por exemplo, na área do petróleo. Para explorar o petróleo no Brasil, existem leis que dizem que empresas estrangeiras que vierem para cá precisam ter 70% de produção local. Não podem produzir lá e trazer para cá, então tem que produzir no Brasil. Dizem que é para criar empregos no Brasil, mas no fim das contas acaba atrasando mais o país, porque ela não pode trazer a tecnologia de uma forma mais barata para cá, para que as pessoas possam se especializar, por exemplo, em outras áreas. Então, de novo, é o excesso de intervenção governamental e esse grande protecionismo que nós temos, também da própria indústria brasileira, que muitas vezes está aliada ao poder político e, por isso, consegue benefícios específicos para impedir que haja competição que vem de fora. Com a competição, todos deveriam crescer, mas, na verdade, nós temos a visão de que, protegendo quem está aqui, nós vamos gerar empregos. Isso é uma falácia. Marcel, em nome da Uniítalo, em nome do Política Viva, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi uma noite realmente inesquecível e a gente espera que um dia a gente possa votar em você, nós que estamos aqui. Não vai ser nem para deputado estadual, nem deputado federal, nem senador. Vai ser por algum outro cargo que a gente vai poder votar aqui em São Paulo. Obrigada, Marcel. Eu agradeço de coração. Vocês fazem meu mandato valer a pena. E essa dedicação também. Obrigado. Boa noite.